Olá, bom dia, graça e paz. Hoje vamos ler 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, continuando a nossa meditação aqui, nessa carta escrita ao jovem líder Timóteo, que tinha uma tarefa que lhe foi confiada por Paulo, das mais árduas, que era combater os falsos ensinos, os falsos mestres, aqueles que ensinavam para a igreja ou tentavam ensinar, levando a igreja para outras doutrinas, ideias de homens e às vezes até de demônios, e fazendo isso, né? Então ele escreve aqui a Timóteo que algumas pessoas se desviaram dessas coisas, né? Qual as coisas? Claro, os ensinamentos da fé cristã, incluem salvação pela graça, a importância da santidade e a necessidade de amor a Deus e ao próximo, que era o que Paulo tinha ensinado ali naquela igreja, que a salvação era pela graça, e vinham os judaizantes, querendo colocar a salvação pelas obras, pela guarda da lei, pela observância dos preceitos da lei, como guardar dias, como não comer certos alimentos, circuncidar, coisa assim. Também a importância da santificação. Aí vinham os gregos, né, os romanos, com ideias de que a vida estava aí para ser aproveitada e nessa coisa de santificação, não comamos e bebamos, que isso vai passar, vai acabar, né? Então, tirando a necessidade da santificação de uma vida dedicada a Deus e afastando-se do pecado e do mundo. E a necessidade também de amar a Deus e ao próximo, né? Foram os ensinamentos basilares que o apóstolo Paulo ensinou naquela igreja. Mas aí veio outras pessoas e a Bíblia diz aqui que as pessoas desviaram de dentro deles, desviando-se alguns. Você já viu algumas pessoas que começaram bem, aceitaram de bom grado a palavra de Deus, os ensinamentos de Paulo, começaram a pregar a verdade, mas com o passar do tempo, por as N interesses próprios, por aprender ideias de outras pessoas, eles começaram a desviar, que às vezes é a pior situação. Porque quando vem de fora, quando as pessoas atacam a igreja de fora, às vezes com perseguições, às vezes com ideologias, às vezes com né, essas coisas, a gente tem mais condições de refutar. Está vindo de fora. Alerta, acende o alerta vermelho ali. Opa, tem alguma coisa chegando de fora, então vamos barrar. Mas quando começa as pessoas a desviarem-se de dentro, começam bem, com a verdade, com a palavra de Deus, começam com uma vida dedicada ao Senhor, mas com o passar do tempo, começam a infiltrar vagarosamente, sorrateiramente, mentiras, falsos ensinamentos. Então já fica mais difícil de detectar, fica mais difícil de combater, porque são irmãos, estão ali, são às vezes pregadores, são pessoas que gozavam da confiança, mas aí Paulo diz que essas pessoas, diz aqui que envolve com discussões inúteis,
inúteis, discussões inúteis, que são aquelas que não têm valor para a edificação da fé ou para o crescimento espiritual, são bate-bocas e ensinamentos. Elas podem incluir debates sem fim sobre questões secundárias ou sem importância prática. Nós vimos em versículos anteriores que essas pessoas se envolvem com fábulas ou histórias e também com genealogias. A importância da genealogia, dá mais importância a essas coisas, né, as tradições, por exemplo, do que a palavra de Deus. E às vezes são meias verdades. Nós vemos aí dois grandes exemplos na Bíblia, que primeiro Satanás enganou Eva com meias verdades. Deus falou uma coisa, Satanás deu uma maquiada, uma torcida ali para atrair a atenção de Eva, e nós sabemos a história. Eva caiu porque Satanás deu uma pequena modificação. Já no deserto, quando Satanás foi tentar Jesus, ele também levou a palavra de Deus, usou a Bíblia, e levou ele até lá para o pináculo do templo, levou ele para o templo. E ali, né, usou a palavra de Deus. Olha, se você pular aqui, está escrito na Bíblia, se você pular, os seus anjos vão te sustentar e tudo mais, você não vai... Então, tenta, quer dizer, uma sutileza, né, uma sutileza. Então, às vezes, até nos púlpitos da igreja, nas escolas bíblicas, a igreja tem que ficar alerta, né, atento ao verdadeiro ensinamento básico, porque tem gente que se envolve em muitas discussões, somente hoje, com o advento da internet, existe muitas informações, né, muita gente aí usando a internet, usando os meios de comunicações para trazer uma meia-verdade, né? Trazem a palavra de Deus, abrem a Bíblia, leem a Bíblia, mas interpretam. Pessoas querem atualizar a Bíblia, querem modificar texto da Bíblia exatamente para caber naquilo que elas entendem. Não o que a Bíblia ensina, mas o que elas entendem, o que elas querem entender, ou para o seu bem-estar, para, como diz, nós lemos também aqui sobre a consciência, né? Para ter uma consciência mais tranquila, para não ter incomodado com a consciência, porque a Bíblia é a palavra de Deus, a verdade. Então a gente tem que ter em todo o tempo, ver que isso não é novo, não é da agora. Desde o tempo do apóstolo Paulo havia e continua e continuará a haver essas pessoas que manipulam. Vê que as maiores seitas, muitas seitas que tem aí, saíram da igreja cristã, da igreja de Cristo. As pessoas começaram a dizer que tinha revelações, que tinha visões, que tinha isso, aquilo, e começaram a ensinar coisas contrárias à palavra de Deus. E então saíram de dentro da igreja para fazer isso. Mas que Deus nos ajude, que nós tenhamos atenção às coisas de Deus, firmemos cada vez mais na palavra de Deus para não sermos enganados e envolvidos com essas discussões que não levam a nada. Pelo contrário, causam divisões, causam problemas e afasta-nos da presença de Deus e da vinda do Senhor Jesus. Oremos. Deus, nosso Pai, nos ajuda, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, para que possamos ter cada vez mais viva em nossa mente, nosso coração, a Tua palavra, e não possamos desviá-la dela, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que estejamos firmes na Tua santa palavra. Em nome de Jesus, colocamos nossas vidas em Tuas mãos. Abençoe aqueles que estão também necessitados, sofrendo. O Senhor coloca as Tuas mãos e abençoe em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço a todos vocês.